Este episódio foi apoiado pela Celltrion, mas isso não interfere nas opiniões emitidas nesse podcast. E não deixem de conferir a parte 2 do episódio no Reumatize Exclusive. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast do Reumatize, um podcast direcionado para profissionais de saúde que desejam se atualizar em reumatologia. Eu sou Júlia. Eu sou Ricardo Amaro. E hoje, né, Rick, nós estamos com um super convidado, o Dr. Valderílio, coordenador do Grupo Latino-Americano de Biosimilares, correto? É isso mesmo, doutor? Fórum Latino-Americano de Biosimilares. Fórum Latino-Americano. E também assistente da faculdade de... Sou adjunto, agora associado, né? Porque agora a carreira universitária ela tem etapas, você sai de assistente, adjunto, aí depois é professor associado e titular. Essa é a carreira na Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Paraná. Excelente, agradecemos a sua participação. E hoje nós temos um super tema, né, Rick? O que a gente vai falar hoje? Exatamente, a gente vai trazer um tema muito relevante sobre sustentabilidade, falar um pouco sobre biosimilares com o Dr. Valderílio, que eu acho que é a pessoa que mais entende desse assunto no nosso país, né? Tem livro, tem publicação, tem trabalho, e a gente vai ver um pouco da experiência dele hoje, de todo esse processo. Excelente, doutor. Então, já começando, né? Qual seria o impacto estimado da presença dos biosimilares no contexto de custo para os nossos sistemas de saúde atuais? Primeiro, antes, eu quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês, de verdade mesmo, Júlia, Ricardo, porque eu já tinha ouvido falar do Reumatize, e ter a oportunidade de gravar com vocês é uma oportunidade muito boa e eu agradeço. Em relação à farmacoeconomia, né? Eu acho que hoje, cada vez mais, né, a inovação ela tem vindo muito cara, a tecnologia é cara, não existe... e esses custos, eles, infelizmente, eu acho que nenhum sistema de saúde hoje no mundo está preparado para absorver os custos das novas tecnologias, e falando especialmente das tecnologias em saúde, né? A gente tem novas modalidades terapêuticas, novos materiais, né, médicos de diagnóstico e de intervenção. Isso tem se tornado muito caro, a conta parece que não fecha no mundo inteiro. Então, as opções de tentar baratear isso e de tentar resolver essa equação, né, custo minimizar ou tornar essas terapias mais custo-efetivas, isso é talvez uma grande força-tarefa para todas as grandes, todos os grandes sistemas de saúde. O Brasil não é diferente. A gente tem a maior parte da parcela brasileira sendo coberta pelo sistema público, né? E tendo acesso a essas terapias através do sistema público, né? Muitas delas, inclusive, mais facilmente que no sistema privado. Se a gente olhar hoje na nossa área, na reumato, o paciente com artrite reumatoide do Brasil tem acesso a 8 biológicos e a 3 moléculas pequenas, né? Que são inibidores de JAK. Isso nem na Europa, você não consegue, em muitos países europeus, os pacientes não têm acesso a todas essas medicações. Obviamente que isso foi um motivo de luta, né, de muita proatividade também, junto das sociedades, de grupos de pacientes, né, de trabalhar isso junto ao governo, né. E a gente tem o mercado privado, que por outro lado, também é muito onerado com o sistema de saúde, né, e muitas vezes pagando mais caro do que o próprio sistema público, porque o governo, a compra de muitas dessas tecnologias é centralizada, elas são negociadas e às vezes o custo é mais baixo e muitas vezes as operadoras de saúde não têm essa oportunidade de ter a diminuição desses custos como no sistema público. E nós temos a maior compra privada de produtos biológicos do sistema público no mundo inteiro. É o país que mais gasta com medicamentos. Então, a maior compra privada num único país, claro que é o Brasil, mas se você juntar toda a Europa, obviamente na Europa você vai ter mais. Mas qualquer país europeu isolado gasta menos que o Brasil no sistema público em relação à compra de produtos biológicos. E os produtos biológicos, que vai ser um foco para a gente aqui, né? Eles são responsáveis por mais ou menos a metade do custo com terapêuticas farmacológicas no Brasil. Né? Isso tem caído, né? Era 60% agora. E é um grupo pequeno de moléculas, né? De produtos farmacêuticos. Menos de 10% de toda a farmacopeia distribuída no sistema público é responsável por metade dos custos. Então, é preciso criar uma política para isso. O Brasil tem organizado uma política de biotecnologia toda, né? Através da transferência de tecnologia com grandes empresas públicas, envolvendo também empresas privadas, para que esses produtos sejam produzidos in-house, ou seja, dentro do nosso país, né?
a menor custo. Obviamente que existe um custo no início desse processo, que é o custo de transferir a tecnologia. Transferir a tecnologia é caro, mas depois a tendência é que esses produtos, o preço também diminua bastante. Então o Brasil já estava se mobilizando numa política tentando diminuir custos e tornar eficiente esses produtos também e a incorporação desses produtos no complexo industrial da saúde. Então existe todo esse detalhamento em relação ao sistema público e os produtos biológicos realmente são responsáveis por uma boa parte desse gasto, né, em relação a... E é um mercado em expansão, né? A gente está falando de medicações que são cada vez mais utilizadas por uma gama cada vez maior de especialidades, então realmente a gente precisa pensar em todo um contexto de sustentabilidade porque estamos caminhando para isso como país e não só o Brasil, né? Todo mundo aí com essa expansão de uso, mas realmente é um assunto urgente. Exatamente. Eu acho que você citou a palavra correta, que é sustentabilidade, né? A bola da vez, a palavra da vez. Mas, olha, além dos biológicos, a gente tem terapias, nós não estamos nem falando de terapia imunocelular nem terapia gênica. Essas terapias são muito mais caras do que as terapias biológicas. E é uma tendência também na oncologia e até talvez de algumas dessas terapias serem incorporadas em doenças autoimunes, mas em muitas doenças raras para as quais você não tinha tratamento, são terapias muito caras. Estamos falando de terapias de milhões. Mas uma das formas da gente poder incorporar essa tecnologia é a gente tentar gastar um pouco menos com o que a gente tem hoje. Mas é a entrada de produtos que expiraram patentes, a possibilidade de você comprar moléculas de patente expirada por um preço mais baixo. Isso pode facilitar, inclusive, para diminuir custo e você tentar incorporar, ter mais sobra de recursos para incorporar a inovação. Isso é uma tendência também em muitos países. E olha que interessante, né? A gente discutindo que a reumatologia passou muito tempo em diagnósticos tardios. Hoje a gente já faz diagnósticos mais precoces, mais pacientes têm acesso a tratamento de uma maneira mais eficaz, mas ainda assim a gente vai ter aquele paciente que precisa do biológico. E aí, pensando nesse cenário, Dr. Valderílio, do médico que atende esse paciente, qual seria esse nosso papel aí nessa questão da sustentabilidade, o papel da sociedade e o papel até do governo para a gente pensar que tudo isso caminha no mesmo raciocínio da sustentabilidade? Eu acho que hoje, mais do que nunca, né, a gente tem essa questão da responsabilidade social. E a questão da responsabilidade social, ela é uma questão assim, não é só uma questão de consciência, tá? Eu acho que uma coisa tem que ser ensinada dentro das escolas, dentro da residência. Os programas de residência hoje, as pessoas mesmo, eu converso com alguns residentes aí pelo Brasil, eles não sabem o preço das coisas, não sabem o custo. Especialmente quando as residências são realizadas em hospitais públicos, né? Que ali você é muito centralizado na academia, mas o mundo real não é esse. O mundo real é um mundo que é oneroso, é um mundo que você precisa tomar decisões e muitas vezes se baseando em outros critérios farmacoeconômicos, né? Em relação a custo-eficácia, a custo-efetividade, custo-minimização, qualis, né? Que são conceitos que precisam ser incorporados. Então, eu acho que essa formação na farmacoeconomia é super necessária para o médico. O que o médico pode fazer? Primeiro é saber diagnosticar com responsabilidade. Tá? A gente tem recursos. No sistema privado, o recurso de quem é? Do bolso do cliente que paga o plano de saúde. Não existe, você não vai inventar dinheiro. Então, esse dinheiro é um dinheiro restrito. Se você tiver mais gasto, não tem como fechar a conta. É o que está acontecendo hoje no Brasil, em todas as operadoras de saúde, sejam elas seguradoras, sejam autogestões, sejam cooperativas, né? O sistema Unimed, por exemplo, não fecha a conta. Então, acho que é importante levar em consideração essa questão. E a segunda coisa é o tratamento adequado, né? Quer dizer, dar o melhor tratamento para o paciente não significa também dar a droga mais cara, entende? Muitas vezes a gente é muito, talvez, influenciado na inovação. A gente tem que, eu acho que assim, o foco primeiro tem que ser ciência, obviamente, a gente precisa melhorar essa formação, mesmo no médico que está lá na ponta. Hoje não há desculpa para você estar desatualizado em medicina. Você tem acesso a informação de tudo quanto é lugar. Né? Boa informação, tem que saber selecionar essa informação. E a segunda coisa além dessa questão de saber fazer o bom diagnóstico, escolher a melhor terapêutica, né, do paciente. Isso é educação contínua. Eu não vejo outra forma de fazer isso se não for através da educação contínua e sempre com essa perspectiva da responsabilidade social.
E eu acho que dentro desse contexto, doutor, que nem você falou, é muito importante a gente frisar que médico nunca aprende sobre custo. Né? Eu acho que isso é uma das coisas que foi um dos meus maiores desafios na vida real, porque a gente não aprende a pensar sobre custo. Nem na faculdade, nem na residência. A gente muitas vezes só se depara com esse cenário quando a gente tem um contexto de algum serviço privado que a gente atua, ou um consultório próprio. Médico não tem. Isso está mudando, mas eu concordo. Eu queria frisar porque eu acho que isso tem que mudar. A gente tem que aprender a pensar sobre custo, quanto que aquela ação minha está custando, quanto esse tratamento vem a custear, porque a gente não tem esse know-how. É uma coisa que ainda é um gap gigantesco na nossa formação e a gente precisa corrigir isso. Eu sou um defensor franco de que a gente tem que melhorar a formação de artes e humanidades na formação médica, mais, né, trazer mais, digamos, conhecimentos, mais cultura para dentro da medicina. Exatamente. Isso é uma coisa. O outro ponto é a farmacoeconomia, com certeza, né? Aí eu já atrelo um pouco da questão da farmacovigilância, mas a farmacoeconomia seria top, né, para isso. E a questão que eu acho que é de manter um sistema que, não só através da indústria farmacêutica, mas um sistema nacional de manter a atualização médica, né? Manter o médico up to date, bem informado, né? Se você olhar para o Brasil, o Brasil é um país gigante, 210 milhões, 215, não sei nem qual é a população está hoje. Mas você não vê uma propaganda de educação em saúde na TV. Na TV é fechada, então não se vê nada. Né? Nem o governo faz propaganda. A gente tem grandes programas aí de hipertensão, de apoio à gestação de risco. A nossa população está envelhecendo, é preciso a gente discutir mais questões relacionadas à senescência, né? Inclusive aumento de prevalência de doenças autoimunes que vão necessitar de terapia biológica ou alvo específica. Isso deve incrementar nos próximos anos. Então, se a gente não tem esse dever de casa feito, quem é que faz isso? Então, nós somos à mercê do quê? De um médico que vai se capacitar através da indústria farmacêutica. Nada contra. Mas não deveria ser esse o caminho que a gente... Que não seja a única fonte dele de atualização. Que não seja a única fonte. Seja também uma fonte, mas não a única. Eu acho que é todo um contexto, mas eu acho que a gente precisa muito do incentivo, especialmente do Poder Executivo nessa questão toda, e a participação mais intensa das universidades, que estão muito fechadinhas lá, precisam aparecer para a comunidade nesse aspecto da educação. Elas precisam levar mais educação comunitária em saúde. Né? Essa é uma visão que tenho, assim, que eu acho que já acontece em alguns países europeus, né, mais socialistas, digamos assim, entre aspas, né? Um socialismo capitalista, uma coisa... Bem-estar social. De bem-estar na política de bem, que trabalham fortemente, né, na política de bem-estar social. Acho que aqui a gente traz um conceito que eu sempre falo que deveria ser melhor trabalhado, né? Acho que o médico precisa ser um gestor, além de ser médico. Porque é aquilo que a gente está discutindo, o recurso, ele é finito. Então, não tem como a gente gerir, porque vai aparecer um próximo paciente, se eu gastar tudo que eu tenho para ele agora, como que eu vou tratar os próximos? E a gente não tem essa ideia, porque você está ali com o indivíduo na sua frente, você quer fazer tudo, mas a gente precisa pensar em todo o ecossistema. E aí, até perguntando para o Dr. Valderillo, tem algum modelo no mundo, alguém que faz isso muito bem, que já faz essa questão de sustentabilidade, alguém que a gente pudesse copiar? Eu sei que aqui no Hospital das Clínicas a gente tem um modelo de gestão, né, de centro de infusão, que eles acompanham, reduzem dose. Você parece que tem uma certa economia e você também mapeia, é integrado. Tem algum modelo no mundo que a gente pudesse espelhar para melhorar isso? O que você está colocando, Ricardo, é fundamental, mas dá uma discussão que a gente não vai botar em 15 minutos. Né? Eu acho que o sistema fee for service no mundo está falido, está candidato à falência. Porque a lógica do sistema é remunerar o médico de acordo com procedimentos e com volume de trabalho. Eu acho que a lógica em saúde não deve ser essa. Perfeito. Tá? Fiquei no Canadá um tempo e eu vi que lá, na província inteira de Ontário, onde eu estava, tinha 2 ressonâncias nucleares magnéticas. No Brasil, só na cidade de São Paulo, naquele mesmo ano, aqui na Avenida Paulista, tinha umas 6 ressonâncias. Então, assim, qual que é a lógica da coisa? A lógica é, fee for service é assim, eu compro um aparelho, ele tem que ter uma demanda, senão ele não vai se pagar. Essa demanda, ela pode ser real ou ela pode ser criada. Né? Então, eu acho que a gente tem que mudar. Essa lógica, eu não sei qual é a melhor lógica, mas essa é uma lógica que eu acho que precisa mudar, o fee for service, de alguma forma. Né? É que está muito incrustada, faz parte da cultura, né, na saúde, mas é um caminho. A segunda coisa, você está falando da gestão. Mas quantos alunos saem da escola sabendo, por exemplo,
que tipo de gasto, que tipo de problemas, que tipo de adversidades eles vão encontrar quando vão estar no mundo trabalhista, por exemplo. Quanto sabem quanto custa uma secretária? Eu vejo que no Paraná existe um estudo que mostra que mais da metade dos médicos com menos de 10 anos de formado acaba tendo alguma complicação trabalhista. Simplesmente por ignorância, porque não sabe como é que funciona o sistema trabalhista. E daí eles vão ter algum problema judicial, algum litígio judicial por causa dessa questão. Seja ele no consultório privado. Então, se nós estamos falando de coisas elementares, que é você ser um profissional, sair com conhecimento, de como funciona toda a lógica da profissão hoje, né? Não ter essa visão do mundo real de como ele é. Imagina a gente começar a discutir, por exemplo, custo de certos elementos, de certas variáveis na saúde, como relacionadas às variáveis hospitalares, as variáveis relacionadas a produtos farmacológicos, farmacêuticos, etc. Então, eu acho que tem muito para a gente caminhar nesse aspecto. Tá? Eu acho que esse é um desafio para a gente, com certeza. E, doutor, quando a gente fala nessa questão especificamente, que a gente vai explorar também no nosso outro episódio, mas sobre os biosimilares, a gente tem alguma proporcionalidade em termos de redução de custo e potencialmente ampliação de acesso? Alguém já fez essa conta? Sim, existem várias contas. É que, veja bem, o mercado de biosimilares, né, que é uma categoria especial de produtos biológicos, ele tem naturezas, digamos assim, de reembolso diferentes em cada jurisdição. Então, se você olhar no ambiente, mesmo no ambiente europeu, a gente fala da EMA, da Agência Europeia, mas quando você vai para o mundo real, em cada país é diferente. Alguns países são mais centralizados, são políticas de saúde mais centralizadas, outras políticas mais descentralizadas. A compra desses produtos, às vezes é o governo federal que faz, às vezes é um grande hospital que serve uma determinada região. Então tem diferença. A Europa tem mais ou menos 21 a 20, se eu não me engano, 21 ou 22 sistemas de reembolso diferentes, enquanto o Brasil deve ter no máximo 3, tá? Diferentes aqui. Então a gente começa com essa realidade. Então, na média, se fala em torno de 30%. Mas em alguns países, esses descontos, né, em relação ao produto de referência, chegou a muito mais do que isso. O que os biosimilares trouxeram exatamente é uma competição. Hoje a gente tem produtos com desconto de mais de 50%, outros com desconto de quase 100% em relação ao preço do produto de referência, mas na média 30% quando eles são precificados, né? Para a gente finalizar, eu sempre gosto de deixar um episódio com um conselho prático, Dr. Valderilho. O que você acha que você podia falar aí para os médicos, para o futuro, para a gente ter um sistema sustentável? O que a gente precisa fazer? Esse movimento de biosimilares, a gente não deve ter litígio nenhum com ele. Esse é um movimento real no mundo. Quem brigar vai ser vencido. Né? Começa por aí. Eu vejo muita discussão sem cabimento, né, em relação a biosimilares, porque é um movimento global que foi assumido por países desenvolvidos. E os biosimilares vão ao encontro, não de encontro a esse tipo de política, porque eles trazem redução de custo, mantendo a qualidade. Porque a qualidade é inegável, a gente não pode ficar discutindo qualidade desses produtos. Então, o que nós vamos discutir? O que nós queremos, né? E não atribuir as mazelas que a gente tem políticas, do sistema público, etc., a uma classe farmacêutica. Nós estamos entrando numa era que tem essa responsabilidade de obter esses conhecimentos que vão além dos conhecimentos só científicos puramente na formação médica. Eles são um plus muito importante para desempenhar um bom papel como profissional, tá? Nessa medicina que está caminhando. A gente não sabe como é que vai ser a medicina, está tão forte essa coisa, tão acelerada, que a gente não sabe como vai ser a medicina daqui a 10 a 15 anos. Né? Como é que vai ser no nosso país, como é que vai se dar. A competição tem aumentado, muitos profissionais, então, muitas mais escolas médicas, né? A gente tem, então, é isso. Então, finalizando esse primeiro episódio com o Dr. Valderilho, acho que foi extremamente importante e interessante. Discutir custo é necessário e a gente precisa ter uma visão de gestão do recurso que é finito. E o Dr. Valderilho deixou um recado, acho que muito bom, que a gente precisa considerar o biosimilar como uma realidade que deve ser encarada como algo necessário para a gente continuar atuando como um sistema. A gente agradece muito a sua participação e se você quer aprender um pouquinho mais sobre biosimilares, fiquem ligados que tem mais, né, Ricardo? É isso aí, vamos destrinchar todos esses conceitos com o Dr. Valderilho logo mais. Isso aí, obrigada, pessoal!